Olá a todos, aqui é o professor Luciano. Nessa aula de hoje, então, nós iremos conversar sobre gestão de estoque, né? Um assunto muito importante para nossa área aí de serviço de alimentação, para as indústrias, tá? O comércio de uma maneira geral. Então, primeiramente, qual é o nosso objetivo principal, né, em estudar, se aprofundar em gestão de estoque, né? É ter aí uma equação em que nós tenhamos o menor custo, tá, possível em relação à manutenção desses estoques, ok? Porque nós veremos adiante que o estoque, né, ou melhor dizendo, o local onde são armazenados os produtos, né, ou o estoque, porque nós veremos aí que estoque não é o local, né, de armazenamento, mas o conjunto de matérias-primas, produtos semi-acabados, né, componentes para montagem, etc., né? Então, o estoque em si é o item, né, a ser armazenado para posterior utilização ou dispensação para venda, ok? E isso gera custos para qualquer empresa. Por quê? Há o custo de manutenção de estoque, e é fácil a gente compreender em relação aí à área que deva ser destinada a esse armazenamento, né? Uma área minimamente adequada, os mobiliários necessários, os equipamentos necessários, e aí a gente pode pensar em paleteira, monta-carga, os pallets, os estrados, a mesa do administrador, o computador, o software, as prateleiras e, além disso, os salários dos funcionários que trabalham nesse setor. Então, a gente tem que ter, embora saibamos disso, a gente tem que ter isso claro na nossa mente, que antes de qualquer coisa, armazenar um produto significa custo. E aí, obviamente, que nós teremos que analisar em relação à nossa produção especificamente, o que é possível, né? Qual é o melhor gerenciamento desses estoques para que eu tenha o menor custo possível e, obviamente, e consequentemente, eu aumentar, melhorar a minha margem de lucro e também a minha competitividade, se nós estivermos falando aí da iniciativa privada. Da mesma forma, se nós estamos falando aí de instituições públicas, né, tão quanto importante realizar essa gestão de forma eficaz e eficiente, tá, a fim de economizar, né, otimizar, ser eficiente e eficaz com os recursos públicos do contribuinte. Então, é muito importante que também a iniciativa pública, os órgãos públicos, façam essa gestão a fim aí de ser o mais eficiente e eficaz em suas propostas, né, em relação aí a qualquer prestação de serviço. Então, a gente, com base nisso, como nós estamos falando de gestão de estoque dentro de uma disciplina de unidade de alimentação e nutrição, a gente perceberá que é óbvia
a diferença, né, entre esse tipo de serviço e, por exemplo, o serviço prestado aí, o produto de uma montadora de carros, por exemplo. Então, mais adiante, nós veremos, né, que de fato há uma necessidade de se ter esse estoque. Agora, o ponto crucial é o quanto de estoque eu devo ter. Por quê? A gente tem que entender que o estoque, e a gente já viu que estoque não é o local de armazenamento, mas as matérias-primas ou o conjunto de matérias-primas, no caso aí, seja a indústria produtora de qualquer produto que seja, alimentício ou não, e os serviços de alimentação. Então, a gente tem os produtos semi-acabados, semi-elaborados, que também necessitarão aí de um local para armazenamento, tá? E aí nós temos que pensar não somente num local, numa área, como a gente geralmente pensa num almoxarifado, num armazém, numa despensa, mas também uma câmara frigorífica, se a gente está falando de alimentos, ela é um local de armazenamento e, portanto, ela deve ser bem dimensionada e, obviamente, isso vai demandar aí um investimento, né, por parte aí do serviço, né? Componentes de montagem, no caso aí de diversas indústrias, né? Sobressalentes acabados, materiais administrativos, suprimentos. Então, tudo isso são itens acumulados para uma utilização futura. E por que se faz isso, né? Porque na prática a gente trabalha com fornecedores, né? E esses fornecedores têm a sua logística própria e a gente tem que, dentro desse planejamento, contar aí, prever situações aí que podem levar a atrasos de entregas e o desabastecimento. E isso impacta diretamente na produção, né? Na minha produtividade e, inclusive, no caso de empresas privadas, na venda e, obviamente, isso na saúde, na sobrevivência da própria empresa. Então, a gente tem que entender que esses itens acumulados, né, para utilização futura, principalmente aí para garantir, né, a continuidade do processo, ou seja, eu preciso ter um estoque, né, para vencer, né, os casos fortuitos e que culminam aí em desabastecimento, por exemplo, em faltas, né? Claro que essa falta também ela pode ser uma consequência de um mau planejamento. Então, nós já estudamos sobre a estimativa de per capita, né, das demandas, das utilizações dos diversos itens, que é muito importante esse cálculo para que ele seja a base também do seu planejamento de compra. Então, uma coisa que nós devemos ter sempre em mente, que o estoque ele é um ativo imobilizado, né, de todas as empresas ou organizações, seja ela privada ou pública, tá? Que pode representar, vejam bem, pode chegar até 50% do valor do patrimônio dessa empresa, né? Então, em relação à gestão de estoque, é que de fato se encontre a melhor equação para que eu tenha o mínimo de estoque possível, tá? Para a gente então reduzir estes custos e também reduzir o risco, né, de obsolescências, de estoque, que nós falaremos adiante, né? O risco da
obsolescência e a não utilização desses produtos. No caso de alimentos, a gente tem ainda um fator, vamos dizer assim, agravante, que é a validade, a viabilidade desse produto. Então é mais um fator que deve ser muito bem analisado e avaliado, tá? Porque por mais que estejamos aí com uma quantidade teórica ideal de estoque, podemos perder esse estoque, seja pela perda dele no sentido de deterioração, tá? Da validade desse produto. E aí a gente tem as condições também desse local, dessa área, porque isso vale não só para alimentos, mas mesmo que determinado produto esteja dentro da validade, ele pode se deteriorar dependendo aí das condições de armazenamento. Por exemplo, temperatura e umidade, ok? Então, sabendo disso, né, que é um ativo imobilizado e com um certo risco, um risco considerável, né, de se ter aí determinada perda e, consequentemente, perda de dinheiro, né? Nós então devemos olhar para o estoque com uma gestão aí, um olhar de gestão, uma gestão macro, tá? A fim de evitar o desperdício e o aumento de custos, que a partir disso gera uma série de consequências, tá? Prejudiciais à empresa, ok? Então, nós temos aí esse esquema aqui representativo, né, do que se espera aí da gestão dos nossos itens, né? Aqueles itens que estão armazenados, aqueles itens que, se eu não os transformo, né, dentro aí das operações unitárias da minha empresa, de matéria-prima a produto acabado, né, eu tenho então a perda do objetivo principal do estoque, né, que é ser transformado em produto final e ser vendido, né, ou ser destinado para o fim dele. Então, o planejamento ele tem que ser muito bem executado com base em dados, tá? Em dados sólidos, gerados aí dentro da própria empresa, né? Como a gente conversou, a base, os meus dados serão aí tudo que eu calculo na minha rotina, né? O quanto eu devo comprar de arroz, o quanto eu devo comprar de feijão, o quanto eu devo comprar de um produto de limpeza, uma água sanitária, um quaternário de amônia, tudo. Então eu preciso inicialmente saber o consumo médio daquele produto, tá? Para que a partir daí eu possa analisar, diante de outras variáveis que eu tenho em disponibilidade de área, número de funcionários, tá? Número de equipamentos, como a gente conversou. Então a gente tem que primeiro conhecer a nossa produção, né? O nosso consumo médio de refeições, qual é o meu consumo médio diário, mensal, anual daquele item? Qual é a minha média de venda de determinado produto, ok? Conhecer a logística também do fornecedor. É muito importante a gente conhecer essa logística, porque uma vez conhecida, eu determino a data mais correta de realizar um pedido, né? Quanto tempo o meu fornecedor leva, né, a contar do recebimento do meu pedido até a entrega do produto? Então,
Partindo disso, eu já compreendo que eu não posso ir por tentativa e erro, ir pelo feeling, né, ir no empirismo, até isso ocorre em determinados serviços, né, de pequeno porte. Eu consigo aí fazer um controle razoável. Porém, conforme a sua empresa vai crescendo, né, fica praticamente impossível de você conseguir controlar o ponto de compra, a quantidade de compra de cada item. Então, a primeira coisa, nós temos que gerar dados. Por isso que o nosso primeiro estudo é saber estimar, né, a demanda média dos itens do meu produto, tá? E para isso eu também conhecer a logística do meu fornecedor. Esse meu fornecedor, ele entrega, qual é a periodicidade de entrega desse meu fornecedor? Qual é o mínimo de produto que ele entrega, né? Qual é o melhor preço que ele me entrega, né, em relação à quantidade? Então, tudo isso nós temos que considerar, tá? E para isso precisamos ter dados concretos, nós temos que gerar dados, nós temos que trabalhar aí com uma estatística mínima. Senão, conforme vai aumentando a complexidade, não se dá conta e muitas das vezes essa é a razão, visto que a gente pode ter 50% do patrimônio imobilizado, né, do fracasso aí de muitos negócios, ok? Obviamente, eu sendo eficiente, né, eu reduzo o meu desperdício, os meus custos, consigo entregar um produto aí de qualidade a um preço competitivo. Com isso, né, como diz a palavra, eu garanto a minha competitividade no mercado, ou seja, eu estou aí trabalhando em relação ao meu produto, né, para ganhar cada vez mais e fidelizar cada vez mais os clientes. Bom, então a gente comentou já um pouco, né, nesse bate-papo, as vantagens de se ter um estoque. Mas também nós temos as desvantagens, que também já comentamos e vamos agora esmiuçar mais. Bom, a vantagem, como a gente comentou, é no caso de atrasos ou elevação do lead time do fornecedor. Então, o que seria isso aqui, né? Atrasos, né? Então, eu tenho ali um histórico do meu fornecedor, né? Conforme ele recebe e processa o meu pedido, a partir daquele momento, por exemplo, ele me entrega, em média, em 5 dias. Certo? Ou, por exemplo, vamos ter aí um fornecedor 1, né? E a gente tem que contar que a gente não tem geralmente um fornecedor para todos os nossos itens, né? Nós temos alguns fornecedores. Então, para outro item, eu posso ter aí um fornecedor que me entrega em 3 dias, certo? Ok. Eu posso ter um fornecedor que ele já não trabalha aí com um lastro desse, ele pode demorar 10 dias, certo? Então percebam que eu posso ter diversos fornecedores, no caso nosso aí de serviço de alimentação, tá? Ou um só, pode ocorrer, ou 2, 3, mas que um deles tenha, provavelmente vão ter lead times diferentes, né? Isso vai não necessariamente depender da localização, né, do seu fornecedor, tá?
Então veja que interessante isso aí também que nós vamos discutir. Ok? Então vamos colocar aqui o fornecedor 1. Vamos colocar esse aqui como se fosse fornecedor 3. Não, fornecedor 1. Só para a gente ilustrar bacana aqui. Bom, olha só. Isso aqui é um 3, hein? Nós temos aqui o fornecedor 1. E nós temos o fornecedor 2. E aqui nós temos a nossa UAM. Eu estou falando em relação à distância, né, física desses fornecedores em relação aí à nossa UAM. Ok? Só para a gente concluir aqui uma coisa interessante. Então vejam vocês, a gente vai compreender melhor aí mais à frente as equações, mas percebam que não é difícil da gente concluir que quanto maior o tempo que o meu fornecedor leva ou demora para me entregar um pedido, mais área, mais capacidade para estocagem e armazenamento eu tenho que ter, né? Para o quê? Para suportar esse tempo, né, em relação à minha demanda de produção. Então, eu fiz isso aqui para a gente falar desse termo, lead time do fornecedor. É o tempo, lead time de processo, lead time de fornecedor. Então, é o tempo que se leva para. É o tempo, então, que o fornecedor, né, leva para me entregar um pedido a contar do recebimento deste. Então veja que se ele demora 5 dias, o lead time do meu fornecedor é igual a 5 dias. Se ele leva 3 dias, o lead time é 3 dias e assim por diante. Então a unidade também não importa, eu posso ter aí lead time em meses. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter um fornecedor com um lead time previamente estabelecido, acordado em contrato, que é de 2 meses. Ok? Isso você pode fazer um contrato com o fornecedor de acordo aí com o seu melhor lote de compra, que nós também vamos abordar bastante, né? E combinar, acordar com esse fornecedor, tá? Que você receberá a cada 2 meses aí, ou a cada mês, ou a cada trimestre um produto, né? Isso é mais comum aí nas indústrias que trabalham com matérias-primas que não se deterioram, né? Bom, então aprendemos aí o que é lead time, correto? E uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente vai procurar parcerias com fornecedores mais próximos da gente. E isso, obviamente, é uma coisa boa, né? Porque essa distância menor, sem dúvida, ela é uma vantagem que nós temos em relação aí, por exemplo, podemos ter em relação ao lead time, tá? Mas isso seria uma avaliação muito rasa para que possamos fechar determinados acordos, né? Eu preciso entender e compreender mais a fundo, né, a capacidade desse fornecedor, tá? A capacidade no sentido de atender não só a mim, mas outros serviços, né, outros clientes. Então, nem sempre, pessoal, o fornecedor mais próximo será o melhor fornecedor, tá? Esse fornecedor 3, por exemplo, tá, que ele leva
10 dias, vejam, ele está mais próximo da 1001. Enquanto que às vezes um outro fornecedor de outro estado, vejam, né? Está lá em outro estado. Vejam aqui o bem bonita a letra. Ele leva apenas 3 dias, ou seja, esse fornecedor que está lá em outro estado, em termos de distância, está muito mais afastado, mas ele tem um lead time de 3 dias, ou seja, eu posso e vou me deparar com essas situações, fornecedores mais preparados, tá? Com uma grande fatia aí do mercado, preparado no sentido de ter uma melhor infraestrutura, né? Seja de armazenamento, seja de transporte, de possuir mais veículos, né? De possuir mais contratos. Então, nem sempre a gente deve analisar aí parcerias, tá? Só por conta da aproximação aí desse fornecedor conosco, tá? Esse fornecedor mais próximo, ele pode não ter uma capacidade aí de grandes armazenamentos para poder atender aí o seu pedido, né, com maior prontidão. Então, não descartem fornecedores mais afastados, tá? Somente por esse motivo, porque você pode estar perdendo uma oportunidade de negócio muito boa, inclusive reduzindo seus custos, né? Porque se o meu fornecedor ele me entrega em 3 dias, e claro, tem outros detalhes, né? Qual é a taxa de atraso desses fornecedores, né? Ou seja, o quanto cada fornecedor desse falha comigo em relação à entrega. Isso tudo eu tenho que gerar dados para fazer a avaliação de desempenho dos meus fornecedores e concluir. Bom, é melhor que realmente eu tenha um contato com o fornecedor 2, tá? Embora ele esteja mais distante, ele me entrega com maior frequência e com isso eu podendo receber mais vezes, eu giro muito mais o meu estoque, nós veremos isso a seguir, é só para dar uma introdução, e eu girando mais vezes o meu estoque, consequentemente eu preciso de uma área menor para isso. Agora, se o meu fornecedor me entrega a cada 10, 15 dias, eu vou precisar de uma área maior, certo? Para poder garantir um estoque mínimo, um estoque de segurança, para suportar não só esse lead time grande, alto, mas também as eventualidades, acidentes, atrasos, desabastecimento, etc. Ok, pessoal? Então, isso é bastante interessante. Não estou dizendo que um fornecedor próximo não seja bom, mas é só para alertar que não é só essa aproximação, tá? Vamos dizer, geográfica aí, que deva ser levado em consideração. Você pode ter um fornecedor com uma alta taxa, tá, de não cumprimento com as entregas, ficando aí praticamente do seu lado. Então, isso é importantíssimo. Muitas vezes a gente fala muito longe, né? Mas às vezes aquele fornecedor tem melhores condições de te atender, porque ele entrega de repente até em locais mais distantes em relação ao seu serviço, ok? Bom, outra vantagem, principalmente tratando-se aí de Brasil e dos países subdesenvolvidos, é o aumento de preços, né, dos insumos. Então, você fazendo um estoque, então aquela quantidade você então para uso em determinado período,
você consegue vencer aí possivelmente algum aumento de preço que possa ocorrer no período aí entre a aquisição e o uso. Então, pode ser uma vantagem, tá? Faltas de insumo para o abastecimento, né? Como a gente acabou de comentar, em algumas situações que ocorra aí o desabastecimento por algum motivo, ok? Também que ninguém está livre disso, mas também para compensar falhas de planejamento, previsão de demandas e pedidos errados, né? Então você pediu menos do que precisava, de repente você tendo um estoque, você consegue contornar, tá, essa situação e evitar a ruptura de estoque, que é o que? É a ausência do produto, tá? E a impossibilidade de processar aquele produto, tá? A ausência da matéria-prima, né? E a impossibilidade de você processar, né? E ter, né, o produto final. Consequentemente, você vai ter um comprometimento com vendas, perda de clientes, diminuição da margem de lucro, perda da competitividade. Então, é muito crítico, né? A gestão de estoque é um ponto crítico aí para as empresas, sem dúvida. A maior capacidade de negociação com descontos, né? Barganha para aquisição de materiais em grandes volumes. Não pense você que ao pedir determinada matéria-prima, no desespero, certamente você pagará mais caro, tá? Até porque você, no desespero, vai precisar aí diminuir esse lead time do fornecedor, e isso com certeza incorrerá aí em maiores custos. Então, o estoque também ele é uma garantia para você em relação a essa negociação com o seu fornecedor. Você não está negociando porque teve um planejamento errado e aquele produto está em falta, né? Você está negociando para fazer aí o ciclo de estoque conforme os seus estudos prévios, né? Eu tenho um estoque máximo, eu tenho um ponto de pedido, então está na hora de eu pedir. Nós veremos adiante. E esse ponto de pedido é o suficiente, né? É o tempo aí suficiente até o uso, né, de todo esse meu produto para bater, pelo menos teoricamente, com a data de recebimento. Então, o estoque também garante aí a vocês uma negociação mais adequada, livrando aí desses pedidos aí urgentes, emergentes, que com certeza aumentam o custo. Agora, a desvantagem que nós podemos citar, né, ou enfatizar ou reiterar, são aqueles relacionados aos custos envolvidos, né? A gente não pensa muito nisso. Estoque, a priori, são custos, ok? Porque você está, lembra que a gente acabou de comentar, nós estamos imobilizando ativos. Aquela quantidade de produtos que nós vimos também que pode chegar até 50% do patrimônio da empresa, poderia, vejam vocês, se aquela matéria-prima não é transformada no produto final e não é vendida, então você tem um prejuízo aí de grande escala, certo? Aquele valor, aquele investimento poderia estar alocado em qualquer outro investimento. Então a gente tem aí o custo de oportunidade, que é muito difícil de você mensurar, mas que ele existe, né? É só depois que ocorre que a gente vai pensar, né? Perdi 200 quilos de produto que venceu, por exemplo, 200 quilos de feijão, né? Qual o valor disso, né? Porque eu vou ter que descartar, eu não posso
utilizar essa matéria-prima, crime sanitário? Bom, então o custo de oportunidade seria isso, né? Esse valor em relação a esses 200 quilos de feijão poderia estar investido em qualquer outro negócio, ok? Em qualquer outro ativo. Nós temos aí um método de produção just in time, tá? Que seria o quê? A produção baseada aí, tá? Na demanda, ok? Que é bem diferente do conceito que nós temos, ou pelo que a gente entende da produção que a gente chama de produção puxada, né? Então, o que ocorre na produção puxada? Você produz e depois tenta vender. É claro, pessoal, que a Just in Time começou aí com a Toyota na produção de carros. E, obviamente, a gente não pode comparar um serviço com o outro. Vender carro não é a mesma coisa que vender, né, uma refeição diariamente, tá? Ainda que você tenha uma venda diária de carros, não se compara com a venda de refeições prontas para o consumo, em que você tem ali todos os dias praticamente aqueles mesmos clientes consumindo o seu produto, né? Então, a partir disso, a gente consegue compreender que fazer o just in time em um restaurante, né, é praticamente impossível se formos comparar aí com uma montadora de carros. Então, é muito mais fácil, né, a empresa que vende carro montá-lo sobre demanda. Por exemplo, o cliente pode esperar determinado prazo, ele aceita isso para adquirir o seu veículo. Então, conforme se tem aí, não estou dizendo que o estoque é zero, mas o estoque é mínimo, é muito baixo. Então, a partir daí, vamos fazer um paralelo, né? Um determinado cliente que vai comprar um carro, a gente não pode comparar com aquele cliente que vai se alimentar em um restaurante, só para a gente ter uma ideia. Então, quando você vai comprar um carro, né, é possível, então, aguardar 15 dias, 30 dias, tá? Para quê? Para, se de fato a concessionária não tem aquele carro, ela solicitar, né, a produção daquele bem, né, após a compra. Então, é mais fácil trabalhar com just in time, né, nesse caso. Então, só para a gente enfatizar, não estou dizendo que na área de alimentos não seja possível, mas vamos fazer um comparativo aí com um restaurante do tipo self-service, por exemplo, ou até mesmo à la carte, a gente vê que fica um pouco mais difícil, né? Será que o seu... É bem óbvio isso aqui, mas vamos ver aqui. Vamos colocar aqui refeição. Será, tratando-se aí de uma refeição, e aí eu estou falando da refeição própria aí dos restaurantes de uma maneira geral, seja la carte, self-service, ok? Ele está disposto a pagar por essa refeição e consumir só daqui a 15 dias? Então não tem lógica, né, pessoal? A refeição, a pessoa é um produto, né, que a pessoa vai pagar e vai consumir no dia. Então você precisa garantir, né, que aquela refeição seja produzida todos os dias. Claro, com base num número médio de pessoas que consomem ali normalmente, comumente aquele serviço, mas veja que são situações diferentes. A gente pode fazer também um comparativo também com alimentos, mas que já é uma outra situação.
Qual situação seria essa? Por exemplo, se eu tenho um determinado fornecedor que produz aí, né, salgados, né, bolos, você pode, até tem, pessoal, bolo, salgados à pronta entrega, concorda? Você vai aí, você pega, pode ser até pessoas que trabalham sob encomenda e eles têm ali, só que de repente não vai ser o bolo ou o salgado que você quer. Pode até ser, mas você não tem essa garantia. Agora, o Just in Time já pode ser mais adaptado a essa situação. Então veja que esses fornecedores também, guardadas as devidas proporções, eles te dão um prazo, né, a partir da data da compra para te entregar. Isso faz com que eles diminuam o estoque deles. Consequentemente, né, diminuem também o risco, né, de deterioração do produto e principalmente o risco com os custos por desperdício. Então é comum quando você vai comprar algo aí mais customizado, que neste caso aqui a gente pode fazer um comparativo muito mais próximo com a venda de carro, porque você vai encomendar e depois de 2, 3 dias você vai receber. Então, esse fornecedor aqui não precisa ter grandes estoques de farinha de trigo, de açúcar, etc. Né? Então, trabalhando sob encomenda, é claro, ele vai trabalhar com estoque, mas um estoque bem pequeno em comparação aí a uma produção puxada, né? O risco da produção puxada é justamente esse, né? Você tem que ter um estudo prévio em relação à demanda e o perfil daquela clientela, e mesmo assim não é garantia, tá? Que tem outras variáveis, sazonalidade, etc., que pode, mesmo com base nessa pesquisa, você não vender aquele produto, tá? Por determinado tempo. Então, acho que ficou claro aí que a gente não deve desconsiderar, né, certos métodos, mas precisamos principalmente conhecer as características dos nossos serviços, ok? Porque senão a gente lê, fica com a teoria e a gente vai implantar um just-in-time no restaurante e pode ter problema, com certeza terá. Ok, pessoal? Bom, então o princípio é esse, né? Do just-in-time, o que ele faz? Ele não estoca, ele não faz um grande armazenamento, ele trabalha com esse estoque no fornecedor. Então veja que o custo, entre aspas, desse estoque está na mão do fornecedor. E ele praticamente vai apenas receber esses itens conforme a demanda da sua clientela, né? Quando a gente calcula todos esses níveis de estoque que veremos a seguir, a gente está fazendo de certa forma isso, né? Tentar pelo menos colocar parte do custo do nosso estoque lá no fornecedor, tá? Ele vai guardar para você como se fosse assim aquele item e te entregar somente dentro da demanda aí planejada. Então, o Just in Time trabalha dessa forma, né? E, é claro, tem modelos, né, mais avançados de parceria. Também não dá para comparar empresas do porte aí de montadoras de veículo com restaurantes, né? Que você já tem aí, por exemplo, parceria tal que o fornecedor está lotado dentro, né, da contratante, tá? Claro que com suas funções, obviamente, delimitadas, né? Então, isso aí também é uma parceria muito interessante, muito importante para essas empresas, em que você diminui o número de fornecedores, né? Aumenta aí
a confiança, né, a relação se estreita mais entre contratante e contratado, e os ganhos também são maiores para ambos, ok? Então, o negócio depende aí dessa parceria. Por quê, pessoal? Um desabastecimento, um atraso, um estoque de produção, isso, na verdade, vai influenciar não só, né, nos ganhos da empresa, mas também dos fornecedores, porque pode ser aí o rompimento de uma parceria, tá? Então, é óbvio, tudo à base de contratos, sem dúvida, são contratos interessantes para ambas as partes, tá? Em relação aí à lucratividade também, tá? É óbvio, antes de falar de lucratividade, a gente está, obviamente, falando de qualidade, né? Se eu garanto a qualidade, e o que é garantir a qualidade? Nós veremos aí, no semestre que vem, todas as dimensões da qualidade, né? As especificações, o desempenho daquele produto, o prazo de entrega, o preço, né? Então, obviamente, você mantendo a qualidade, você mantém a lucratividade de ambos, né? Contratante e contratado. Então, veja que o foco é na cadeia de suprimento e não apenas na gestão interna, setorial, né? Independentes entre si. Então, não é uma gestão apenas do meu setor. Veja que isso extrapola a fronteira da minha empresa, né? Já é uma gestão conjunta com o meu fornecedor, certo? Então, não é fácil encontrar aí fornecedores, porque muitas das vezes essa matéria-prima, né, aparentemente, acabamos de falar de preço, né, ela pode parecer, para quem não trabalha com qualidade, de um custo elevado, mas é difícil trabalhar com qualidade, né? Também sem levar em consideração o custo. O que a gente tem que entender é que muitas das vezes a gente acha que parcerias menos onerosas são vantajosas, mas o que você perde em relação à qualidade, aos atrasos, à não oportunidade, a não vender, o custo de oportunidade, o custo de desperdício com perda de matéria-prima, então ao final, sem dúvida, isso é muito mais oneroso para a empresa do que de repente você criar uma parceria nesse nível, né? Sendo que o seu custo com desperdício vai ser muito amenizado, ok? Então, o just-in-time seria isso, né? Uma maior produtividade com maior eficácia, uma vez que eu produzo sob demanda, né? E, obviamente, consequentemente, maior eficiência e menor custo, maior lucratividade e maior competitividade no mercado. Eu consigo, então, ganhar, né, uma clientela que antes eu não tinha, ok? Além de fidelizar aquela que eu já tenho, ok? Então é bem diferente de uma produção puxada, né? Ou seja, ela não é aquela produção não empurrada, né? Ela não é nesse tipo como geralmente a gente observa nas empresas que não trabalham ou que não têm a possibilidade de trabalhar com just-in-time, que é aquela empurrada. Agora, é claro, eu tendo consciência que não é possível implantar, né, vamos dizer assim, o just-in-time em sua totalidade, mas eu posso amenizar, eu posso usar os conceitos do just-in-time para reduzir os meus custos e os riscos, né, dos meus desperdícios, né? Sem dúvida, eu posso e devo utilizar esses conceitos. Ok, pessoal? Bom, é importante a gente passar aqui alguns
Custos, como a gente falou muito de estoque, relacionando estoque com custos, sem dúvida isso é a premissa que a gente vai ter que sempre levar em consideração, e a gestão vem justamente equilibrar isso, né? Estoque é custo. Qual é o menor custo que eu devo ter em relação ao estoque? Uma vez que a gente sabe que, uma vez mal gerido, esse setor, ele pode inclusive ocasionar a falência de uma empresa. Não é brincadeira. É só a gente voltar aqui e ver esse dado, né? O estoque é um ativo que pode representar 50% do patrimônio. Então veja, se você perde esses produtos, você perde 50% do seu patrimônio, praticamente você abre falência, não é verdade? E quando a gente fala eu comentei de obsolescência, pessoal, na área de tecnologia isso é muito importante em relação a estoque. Imaginem vocês, a obsolescência é isso, né? É o seu produto não ter mais utilidade, né? A gente pode considerar a obsolescência: meu produto está vencido, eu não posso utilizar. Então ele entrou em obsolescência. O meu produto não está vencido, mas o meu produto final, né, que é utilizada aquela matéria-prima, não é mais aceito. Então, de repente, eu tenho um ingrediente em determinado produto. Vamos dar um exemplo aí. Eu tenho um bolo, ele tem a sua formulação, os seus ingredientes, obviamente, e vamos dizer que a gente coloca da receita erva doce. Eu estou dando só um exemplo, porque também é uma matéria-prima que não tem grandes impactos em relação a custo, mas suponhamos que tivesse. Então imagine que você faz um grande estoque, né, caro, avaliando toda essa questão aí de validade, de condições de armazenamento, e determinado momento você percebe que a venda daquele bolo, que na formulação ele tem erva doce, ele para de ser vendido ou diminui muito a venda dele. E você faz uma pesquisa conjunto aos seus clientes e realmente confirma que o problema aí da queda da venda daquele produto seria a erva doce. Então é só imaginar, vamos imaginar que essa matéria-prima seja muito cara e você faz um estoque muito grande, né? Isso pode ser para qualquer outro produto, outra matéria-prima. Aquela erva doce, é claro, você vai tentar revender aquilo, mas não é garantia de conseguir revender tudo, né? Então a obsolescência também pode ser nesse sentido, né? Não só de ter uma utilidade tecnológica, de ser deteriorado, de estar vencido, mas também de não ser mais aceito. Então veja como que é complexa a gestão de estoque e a gente precisa estar bem afinado com a demanda do cliente. E a qualidade é isso, né? É o atendimento não só às especificações de projeto, mas também à demanda da clientela. Não adianta nada eu produzir um produto com base aí no seu projeto inicial, na sua formulação, se ninguém quer comprar. Então tem essas situações, produtos novos, a gente precisa fazer uma pesquisa de intenção daquele produto. Você consumiria? O que você acha desse ingrediente? Antes de fazer aí uma tentativa às cegas, né? Como eu disse, com base aí no empirismo, que isso é sério, né? É custo, não vale a pena você arriscar aí o seu patrimônio sem você ter uma base, como eu falei, né? Uma base científica, uma base estatística, ok?
Em relação ao exemplo aí da tecnologia, é como se a gente fizesse uma, uma avaliação aí de um revendedor, por exemplo, de disquetes, né? Não sei nem se é da época de todo mundo, mas era um dispositivo aí de armazenamento, né? De, de software, né? Então veja, muda muito rápido isso tudo, né? E do disquete passou-se depois para o CD e do CD depois para o pendrive, né? Então imagine uma empresa que fez grandes estoques desses produtos à época da virada dessa tecnologia. Então isso seria obsolescência, né? Então aquela empresa ficou com aquele material, vamos dizer, encalhado, com disquete, não tem mais utilização, inclusive os próprios computadores passam a não ter mais a possibilidade de utilização daqueles dispositivos. Vocês podem perceber isso agora, os novos notebooks, por exemplo, não tem nem o compartimento para CD, né? Então imagine você numa virada dessa que é muito rápido de tecnologia, você está com um estoque enorme de CD e agora é tudo pendrive. Da mesma forma, deve-se ter esse cuidado. Então é uma outra variável que difícil de medir para quando vira isso, né? Então você tem que sempre fazer as coisas calculadas, né? No melhor custo-benefício, do que fazer grandes estoques, achar que está fazendo vantagem em relação a custo, né, ao preço de compra. Quanto mais eu compro, mais barato sai. Isso a gente também vai discutir muito. Em certa parte é verdade, mas a partir de determinada quantidade não é verdade, certo? Porque você vai ter um incremento no seu custo de manutenção de estoque. O seu pedido, a quantidade do seu pedido é ideal quando os seus custos de pedido e custo de manutenção de estoque são iguais. Quando um ou outro se sobressai, aquela vantagem não existe mais. A gente vai provar isso aí com números, tá? Com exemplos, certo? Bom, então, para a gente fechar a aula de hoje, a gente vai justamente ver esses conceitos, né? Que custo é esse de pedido, de manutenção de estoque, Então é muito importante ter claro isso na nossa cabeça, na nossa mente, e não brincar com estoque, né? Porque são custos, são produtos de alto valor na empresa, tá? E que deve ter uma gestão aí muito técnica para, de fato, você evitar aí desperdícios, perdas, tá? Inclusive para manter a saúde aí da sua empresa. Então, custos de estoque são aqueles todos envolvidos com o salário de todos os seus funcionários, né? Por exemplo, os juros do valor imobilizado como estoque. Isso a gente comentou como uma vantagem de você ter um lote que pode ter um aumento, né? Então, naquele período, você não precisou comprar, né, determinado produto com um valor a mais, um valor mais alto, mas em algum momento você vai precisar fazer isso, né? E, óbvio, você vai recalcular, obviamente, o seu preço de venda, isso aí sem dúvida, né? E, sendo eficaz, eficiente, você pode até conseguir manter o seu preço de venda, né? É claro que isso vai depender aí da sua eficiência, né? Mas uma coisa que a gente também tem que considerar, né, é em relação à inflação. Esse produto imobilizado, ok? Qual é o valor de fato em relação ao período que ele está estocado, real dele, considerando a inflação, tá? Os equipamentos desse setor, como a gente falou lá no início, né? Se, no caso, o aluguel, imobiliários, mas eu não alugo
empreendimento, né, o imóvel é meu. Mas olha só, se você perde esses produtos, se você deixa de vender esses produtos como produto acabado, é o custo de oportunidade. Você poderia alugar esse imóvel, né? Então, ainda que seja seu, ele entra num custo de oportunidade. Ok? Custo de pedido, né? Os custos fixos e variáveis, salário do efetivo envolvido com o pedido de matéria-prima, todo o material administrativo, computadores, folhas, canetas, equipamentos, móveis, telefone, internet. Então, o custo de pedido são todos esses custos envolvidos aí com o pedido de material, tá? Tanto é que, vejam, é importante você fazer o mínimo de pedido possível, porque o custo ele é virtualmente o mesmo para pedir uma peça, uma unidade ou 1000 peças, ok? E aí, se você pede uma hoje, outra amanhã, então você vai repetir esse pedido. Então, se eu peço uma ou 100 mil, o custo é o mesmo. Então, o planejamento também é muito importante em relação a isso, tá? É claro que hoje a internet, antigamente você tinha a internet de escada, então a cada ligação era um custo absurdo. Hoje você não tem praticamente esse custo aí em relação à internet, é um custo fixo, né? Mas você também tem que entender o custo de oportunidade também daquele funcionário poder estar fazendo outra atividade, ok? Bom, custo de obsolescência, que a gente comentou, é a depreciação dessa matéria-prima, a deterioração, a falta de aplicação. Então, isso tudo também são custos que o gestor de estoque ele deve prever. Eu vou pedir essa quantidade toda desse item mesmo? Ou eu consigo com o meu fornecedor, né, um maior número de entregas, né? Ou você olho grande, vou comprar isso tudo e tentar revender. Será que esse produto ele vai perder a aplicação? Tá? Então, pessoal, depende muito do produto que você está trabalhando, né? Guarda-chuva sempre vai ser preciso, principalmente em períodos do ano que tem maior chuva. Mas eu não sei se inventa outra coisa aí que derruba o guarda-chuva, né? Então é ficar atento a essas coisas, ok? Custo de difícil mensuração, como a gente comentou, custo de oportunidade, né? Daquele meu material, ele poderia estar revertido em outro investimento, em outro ativo. A minha área poderia estar utilizada para outro fim, ok? Custo da ineficiência de operação, né? Manutenções corretivas, ruptura de estoque. Ruptura de estoque é quando eu não tenho o produto, a matéria-prima para fazer a produção, né? E a consequência gravíssima disso é a interrupção da produção, a não venda e o custo da perda de cliente. Como se mede isso, né? Não só aquele cliente, mas o que aquele cliente vai repassar para as outras pessoas que poderiam ser potenciais clientes, certo? Então, a ruptura de estoque é quando não se tem, não é somente zero estoque, pessoal. Você pode ter uma ruptura de estoque, vamos entender o termo, a gente vai falar isso mais à frente. Se você tiver, por exemplo, né, 5 itens, mas que se você precisa de 7 para produzir, então 5 é uma ruptura de estoque, tá bom? Não necessariamente 0. Ok, pessoal, então na aula de hoje é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tenham compreendido bem. É uma
introdução aí que a gente faz com bastante calma, bem devagar, para que a gente possa compreender aí mais à frente, né, todos os cálculos envolvidos, todas as análises, para que a gente entenda aí e saiba fazer a melhor tomada de decisão frente a uma gestão de estoque, ok? Então, um abraço, até a próxima aula, bons estudos a todos vocês.